de dentro para fora, de fora para dentro, desta segunda-feira, dão conta de que haverá ruptura, né? Não haverá o acordo, né? Que lá atrás disse a diretoria do Flamengo que provavelmente iria acontecer, e a gente até questionava aqui, é muito mal explicada. Vale, não vale o tanto que o Flamengo pretende pagar? Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, separei aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe falando de Flamengo. E a boa do momento, sabe qual que é? O empresário do Andréas Pereira falou o seguinte, que ele vai voltar para a Europa. Rapaz, olha aí, galera. Os caras querem ele de volta no Manchester. Você, se fosse dirigente do Flamengo, contrataria o Andréas Pereira, sim ou não? Quero que você comente aqui no vídeo. Vou ler o seu comentário, hein? É isso aí. Cara, eu acho muita grana, 10 milhões de euros, eu acho muita grana, continuo achando caro ainda. Ele tá voltando a jogar bola, tá melhorando, mas ainda é caro, galera. Tem que jogar muito mais para valer 10 milhões de euros, minha opinião. Vamos lá então, separei aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe. Quero já aproveitar e dar os créditos para a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição, canal aqui do YouTube, ESPN Brasil. Quero pedir também para você aí que gosta aqui do canal, que gosta dos vídeos, que não perde nenhum, você aí, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, valeu? E não esquece, ative o sininho para você receber os nossos vídeos, é top! Simbora aqui pro vídeo então, galera. São Andréas Pereira e Hugo, muitas vezes em baixa com a torcida, esses dois nomes. E o Paulo Souza falou depois do jogo exatamente sobre esses dois jogadores e a redenção deste domingo. De todos aqueles que nós temos, gostaria de ter essa mesma continuidade, já foi expressa ao Bruno, já falámos sobre isso. Claro que não depende só de nós, depende do jogador, depende do clube, do seu clube também. Já sobretudo no jogo contra a Católica, o Andréas faz um jogo extraordinário, para mim um dos melhores, sem dúvida, e hoje foi determinante. Quando se ganha realmente as coisas mudam mesmo. E convido também, em todos os outros jogos, em relação ao Hugo, os inícios que ele teve durante o jogo, os momentos das defesas que ele teve no próprio jogo, também demonstraram essa confiança. A sinergia tem sido um pouco diferente, tem sido um pouco distinta. Por isso é que eu falei nessa. Não tem a ver só com o Hugo, tem a ver com qualquer jogador. Porque, para além de sermos maiores, se formos melhores e entendermos, tivermos essa consciência, com certeza vamos retirar o máximo de qualquer elemento que vai estar no campo. Bom, o Paulo Souza gostaria muito de continuar contando com o Andréas, mas as informações de dentro para fora, de fora para dentro, desta segunda-feira, dão conta de que haverá ruptura, né? Não haverá o acordo, né? Que lá atrás disse a diretoria do Flamengo que provavelmente iria acontecer, e a gente até questionava aqui, é muito mal explicada. Vale, não vale o tanto que o Flamengo pretende pagar, o tanto que o Manchester quer receber e tudo, não vai acontecer. Por decisão do United, né? Mas você tem esse dinheiro no orçamento, né? Esse dinheiro estava separado ali. Se foi anunciado, né? Então, esse que é o ponto. Eu acho que se não vai ser o Andréas Pereira, é importante olhar para o mercado. Que a gente, especificamente porque essa região do campo precisa ser resolvida. Vou até voltar para aquilo que você tocou antes, Pedro. Essa é a posição menos resolvida desde que o Gerson foi embora. Né? E tão crucial para um time de futebol atualmente. Tão fundamental. E aquele Flamengo dependia tanto dessa posição. Exato. Então eu acho que é um caso assim, beleza, a viabilidade da permanência do Andréas não aconteceu. E é muito legal, assim, um jogador que passa pelo que ele passou, ter a chance de fazer um gol, ser importante e tudo mais. Eu acho que talvez ele quisesse que a história dele terminasse de outro jeito. Mas é uma posição em que, assim, dá para se virar com o que tem? Dá. Mas dá para elevar o nível também. Qual é o tamanho da responsabilidade do erro na final da Libertadores em tudo o que se passou gigante desde então, com ele fora
fora e dentro do campo e nesse processo todo de vai haver compra, não vai haver compra. Tem mais que 100%? 100% é o teto? Não se analisa o futebol que ele jogou quando ele chegou. Não se analisa quem era o Andrés naquela final. Não se analisa o ser humano que passa por aquilo, qual o tempo, e isso varia de um para o outro. Não se analisa o pedido do Paulo de ter um cara com as características. Não se analisa nada disso. Até porque o Flamengo prova semana após semana que ele não tem exatamente um planejamento de futebol. Então ele vai analisando dia após dia. Qual o humor de hoje? O humor de hoje é esse, mantém. O humor de hoje é aquele. Então para mim... Jogou bem, meteu gol, pô. Para mim é tudo... Tudo, é o Vasco? É o Vasco. É o Vasco. Um contra-ataque. Isso. Sim. Ali para mim foi a mudança, assim, porque é claro que o erro na final da Libertadores, infelizmente para ele, ficou para a história, mas não foi esse o único fato, né, que fez o humor, o mood mudar, né? Acho que a reação do Andrés, a reação da torcida não passou segurança, ele se mostrou instável, nervoso, irritado em alguns momentos. E acho que isso gerou algum tipo de desconfiança. Na sequência veio esse erro no Clássico, que deve ter gerado para as pessoas que tomam decisão no Flamengo, o olhar do tipo, acho que nesse cara a gente não pode confiar. E eu, sinceramente, não sei se isso é justo, né? Porque é complicado. A impressão que dá é que agora ele está conseguindo assentar as coisas e recuperar o seu nível. Cada um tem seu tempo. E o Andrés não é um craque, né? O Andrés é um bom, tecnicamente é um bom jogador, pro nosso nível aqui ele é bom jogador. É um cara que acho que peca na regularidade da sua intensidade, não é um cara intenso o tempo inteiro e acho que isso joga um pouco contra ele. Mas ele vem de uma boa sequência, né? Não só o jogo de ontem. Ele vem. Contra o Sporting Cristal, ele assiste o Pedro. Só que aí eu vou passar num ponto que você falou sobre o Maicon. O Maicon é muito importante, mas o que ele resolve? Exato. O Andrés ele pode ser muito importante, só que a impressão que eu tenho é que para ele recuperar o capital perdido lá da final da Libertadores, ele tinha que resolver alguma... E ele não vai... Nem o gol de ontem, se fosse imediatamente depois, se fosse num clássico de final de Carioca, ele não tem exatamente a oportunidade de ter algo semelhante. Ele não tem a função que exerce, ele não vai chegar lá e falar, o Andrés agora vai se redimir, Paulo, porque ele vai fazer uma sequência de 5 gols aqui em mata-mata, não vai ter. E nem titular ele vai resolver, né? Exato. E ele está no momento que o Paulo ainda está testando. Eu quero um cara sem bola, eu quero um cara com bola, mas quando eu coloco um cara com bola, o Andrés não recuperou a confiança. O João Gomes ajuda ele muito. E o Andrés, ele é um negócio que, você olha o psicológico, você começa a ver o jogo do Flamengo, o Andrés depende muito de uma primeiro passe errada, de um primeiro chute que encaixa. O Andrés ontem faz uma partida muito boa. Só que o gol tem muito a ver com a partida. Porque muitas coisas que o Zupac falou, a sequência dele recente tinha muitos elementos que a gente pode ver ontem no jogo. Então, assim, isso impacta muito. Aí você pergunta do peso lá de trás, ele é um garoto que ele vai carregar isso aí durante muitos e muitos e muitos anos. E eu não sei se vai conseguir tirar. Porque talvez para tirar, só se for com essa camisa. E ele vai conviver com isso aí daqui a 10 anos. Oh, vamos conversar, quem estava lá na final. Carlos, você estava lá na final, vamos lembrar. Ih, tem que falar com o Andrés. Entendeu? É uma coisa que fica muito difícil. Tem um negócio estranho aí, que é... O treinador quer que ele fique. E pelo que a gente sabe... Não fica. Não fica. Então, ele deveria saber. E um componente só, Carlos, para te passar. Se ele sabe, ele está indo contra aquilo que ele já sabe. E uma coisa que eu acho muito estranho, só para te passar, o empresário que diz que ele não fica é um empresário aliado de primeira hora da diretoria. Então, penso eu que foi tudo. Exato. Bertolucci é o cara que o Flamengo só faz negócio com ele. Então, isso está muito... Não é uma cisão que o clube quer uma coisa e Bertolucci quer outra. Isso está muito alinhado entre cúpula e Bertolucci. Mas é muito lado do que o Eric Ten Hag quer observar também, né? Sim, mas acho que independente disso. Acho que aí é a junção de dois fatores interessantes para o Flamengo. Tá? O treinador quer olhar, então pode olhar. É a fome e a vontade de comer. Não quer ficar, mas o treinador deve ser o primeiro a saber disso. Não vai ficar. Se ele sabe que não vai ficar, claro, ele também pode ficar na dele, quietinho, mas não é ele que vai dar essa informação. Diz, eu gostaria que ele ficasse aqui, jogador importante e tal. Mas aí é uma função que precisa de uma reposição. E a reposição, aí quem que escolhe? É o treinador? É o treinador ou é uma decisão mais olhando o mercado, aquilo que a gente falou, o Vidal que fica o tempo todo ali Essa aí, Calçado, é a oportunidade de mercado. Não, mas eu não vi, poucas vezes eu vi alguém tentar cavar um negócio dessa magnitude. De ouro já, tanto que ele cavou. Mas interessa o treinador? A pergunta é uma coisa é o Vidal querer, mas a outra é o treinador, que o cara que está no cargo fala será ele que vai receber o reforço? Não, acho legal, não acho. Porque é o seguinte, o Andrés
qual é o custo? Além do custo político, a história de Libertadores, que a torcida a qualquer momento pode voltar, pegar no pé. Não é o caso do Hugo, não é uma boa atuação que vai tirar esse peso. Eu acho que a reação do Flamengo, daquele Flamengo que está dentro do campo ao final do jogo é espetacular. Mais uma delas, não é a primeira, mais Católica uma. foi assim também. É a segunda. Mas é muito legal. Mas a diretoria sabe só que esse peso aqui pode voltar a qualquer momento. São 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, mais essa final de Libertadores, e ali tem um salário. Então você olha para quantos anos de contrato, quantos anos de salário, o custo não é só a compra, ele é o custo total. E aquele que está no mercado se oferecendo, qual é o custo? E não custa barato, não. Hein? Não custa barato, não. E não sei se vai responder, porque é aquilo, né, Léo? Você que acompanha muito de perto o campeonato italiano. É a história do Godin. Lógico, assim. Mas quando o Galo fala no Godin, não é o Godin que meteu um gol na final da Liga dos Campeões, que meteu o gol que valeu o título espanhol, né, contra o Barcelona. É o Godin que estava ali mais ou menos numa das piores defesas do campeonato. Eu acho que o Vidal tem outro componente comportamental. E jogou muito pouco no time da Inter. Sim. Muito pouco. Acho que são situações diferentes, porque a realidade de ser titular no Cagliari e fazer parte do elenco na Inter, assim, ele ainda... Perfeito. Ok, o Vidal ainda me parece um jogador válido. Tá? Um jogador em que, é aquela coisa, pelo dinheiro certo, vale a pena você ter. Agora, é curioso que você fala com... Você ouve o entorno do Vidal, os caras têm 110% de certeza que ele vai pro Flamengo, né? E se você ouve o Flamengo, você não tem essa segurança toda. Mas eu acho que poderia ser um jogador importante, sim. E se futebol é momento, Gustavo Zupac, de repente o domingo pode ser o chamado ponto de virada para o Hugo? Você viu como é que são? Isso. O que é o futebol, diria o outro, né? Ou perguntaria o outro, o que é o futebol. Estava até falando sobre isso ontem com a Dani Boaventura no Sport Center. Eu não acho que a atuação maiúscula, gigantesca que o Hugo teve no Fla-Flu seja definitiva. Eu acho que ela foi muito importante. Agora, se ele tem uma má atuação, aí sim seria definitivo, provavelmente. Então, e ele sabia disso. Por isso que ele ficou como ficou depois do jogo, né? Porque ele sabia que nesse jogo, por toda a circunstância... Jogou a carreira dele. Ele não podia errar de jeito nenhum. E não só ele não errou, como ele foi o melhor jogador do Flamengo no jogo, o cara que possibilitou ao Flamengo vencer o seu maior, o seu rival mais histórico. Então, eu sinceramente não sei se isso é definitivo. Eu acho que se daqui a um mês ele falhar em 2 jogos seguidos, e é perfeitamente possível que isso aconteça, as coisas vão voltar. É muito do que a gente falava aqui do Andrés, né? Então, mas para ele foi muito importante. E ele é muito bom goleiro, né? E qualquer goleiro passa por instabilidades, né? A gente falou há alguns meses, o Cássio passou por instabilidades. No São Paulo, o Thiago Volpi perdeu a vaga, o Jandrei entrou. E assim e o Hugo vai passar por isso também, especialmente porque ele é jovem. Mas que ele tem talento para se desenvolver como um grande goleiro, isso me parece inegável. Ele tem que ter tranquilidade. E ele não tem que viver sob a pressão de ficar assim depois de uma vitória. Exatamente. Essa cena bonito, diz muito. Mas isso é preocupante. Exato, eu também acho. Sensacional. Essa imagem, ela é emocionante. Muito. Porque o jogo acaba e o campo é invadido. O pessoal dele, da comissão técnica, né, que é a preparação de goleiro, a turma do dia a dia, que certamente é quem ouve as lamentações, o choro, é quem vê o garoto nervoso. Mas eu tô com o Zupac. A cena é preocupante também, ela é linda. Mas ela é preocupante. Mas ela revela a instabilidade, o mundo que ele está vivendo. E aí quando você fala, será que é o ponto de virada? Eu não consigo acreditar. Mas uma coisa eu concordo, quem tem uma atuação dessa não é ruim. Não, quem tem uma atuação dessa tem um nível que eu acho que a gente tem que sempre lembrar, porque às vezes parece que estamos falando de um... O ponto para mim é assim, qual é a alternativa a dar confiança ao Hugo Souza? O Matheus Cunha, com a experiência quase nula dele, você vai lançar ele também? Qual a garantia que você tem? O Santos você não sabe quando vai voltar. Diego Alves, você vai esquecer tudo o que aconteceu e do nada recolocar. Não. Então, assim, é insistir, dar confiança e torcer para dar certo. Mas acho que tem muito de torcida, porque não tem uma garantia. O Hugo já passou, inclusive. O Hugo ele surge naquele Palmeiras e Flamengo do vai ter jogo, não vai ter jogo. Exato, vai ter jogo. Uma atuação espetacular. Um Palmeiras, um Flamengo que segura um empate ali que sabe-se como uma atuação dele maiúscula. Aí ele tem problemas com o pé, com saída de bola. Ele jogou contra o São Paulo na Copa do Brasil. Aí tem problema também de falha técnica de defesa, não só de pé. Aí ele se recupera em algum momento depois. Aí ele tem falha de novo. Aí ele se recupera de novo. Aí ele agora tem o seu pior momento, desde que ele surge para os holofotes do time principal.
Aí eu não tenho certeza se ele vai se recuperar, se ele vai voltar. Ele vive uma oscilação muito grande. E essa cena acho que diz muito. Ele tem uma instabilidade que vai além. Não é só uma questão da crise. Ele chora, ele ajoelha, ele não consegue falar, ele começa a lacrimejar, ele fala com todo mundo. E todo mundo tem uma preocupação muito grande no grupo de abraçar. Então, todo mundo está vendo que tem um caso mental ali, psicológico, muito maior. Então, eu não consigo dizer. E eu acho, inclusive, que tem muita gente torcendo para o Santos voltar para que essa recuperação ela seja um pouco mais paulatina. Ela não vai ser do dia para a noite. Eu vejo mais como algo interno, de fortalecimento interno dele, não dentro do grupo, mas na cabeça dele, de falar, poxa, isso aqui é abrace esse jogo para você se reerguer, do que o externo. Guarde mais ele do que o erro. O externo continua muito de olho nele. E eu só queria voltar a um negocinho anterior, futebol é maluco mesmo, né? Você falou Godin, né? E tem o Hulk lá, mesma idade. O Hulk faz aniversário 36, o Godin tem 36 e o Hulk vai fazer 36 dia 25 de julho. Então, praticamente 36. E a gente fala o que do Hulk? Joga no Brasil com o pé nas costas. O que a gente fala do Godin? Não joga no Brasil. Não aguenta. Então, não é de jogador de idade, não é só um RG. Não, né? Mas o Hulk, é um fenômeno. E falando em idade, e puxando para o Hugo, é muito difícil você suportar a regularidade de um goleiro dessa idade. Qual clube tem um goleiro dessa idade jogando? Ninguém tem. Não. Ninguém tem. Se tiver com Ainda essa mais regularidade. Não é fácil. Uma torcida que Nesse momento do Flamengo. tem esse clube. Não é A fácil. dificuldade dele jogar com os pés limita a carreira internacional dele. Sem dúvida. Não tem a dúvida. Porque clube grande, aquele que tem orçamento, pode escolher, exercer a escolha. Ele vai, eu preciso disso aqui e vai contratar no mercado. Não preciso aceitar alguém que não faça isso. Então, se ele conseguir melhorar... E acho que ele tem uma comissão técnica. Ele melhora as condições dele. Que é uma boa oportunidade para ele evoluir nesse sentido. É verdade. Ó, muito bem! Quero perguntar para você aí, que nota você dá pro programa de hoje, de segunda-feira, cara? Comentem aqui, nota de 0 a 10, hein? Quero saber a sua nota pro programa de hoje, falando aí de Andreas Pereira. Ele pode voltar para a Europa, né, pro time dele. O empresário dele diz que ele volta. Será que volta? Será que é blefe? Será que quer que o Flamengo pague a bagatela de 10 milhões de euros? Uns falam que é 10 milhões e meio, outros falam que é 10 milhões. Eu nunca sei ao certo, mas só sei o seguinte, é dinheiro pra caramba e eu não pagaria esse valor pelo Andrés. Mas o Flamengo precisa de jogador nessa posição. Desde que o Gerson saiu, o Flamengo não conseguiu repor a altura. Eu sei. Só que eu acho caro, né? Você acha barato? Eu acho caro. E sobre o Hugo Souza, cara, a gente já falou bastante ontem, né? Aqui nos vídeos do canal sobre isso. Foi bem emocionante, né, cara? Deu até gosto de assistir as defesas que o Hugo fez, né? Deu orgulho, deu prazer de assistir. Eu revi os lances todos. Ontem, na hora do jogo, eu fiquei sem energia, tive que ver pelo celular. Cara, assistir o jogo pelo celular, na imagem pequena, é horrível, né? A gente tá acostumado a assistir na TV, né? E eu tive que rever os lances, porque, olha, cara, Hugo Souza fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo ontem. Ele salvou o Flamengo de mais uma derrota para o Fluminense. Ainda bem, né? Ainda bem. E é o seguinte, sobre Arturo Vidal. Não sei não se Arturo Vidal vem, hein? Tem times interessados nele. Sabe quanto que ofereceram pro Arturo Vidal? 6 milhões de euros por ano. É muita grana, né? É muita grana. Mais que o dobro do que o Flamengo pagaria para ele. E aí, você acha que Arturo Vidal vem ou não para o Flamengo? Cara, ele falou que quer jogar no Flamengo. Ele teria que abaixar o salário dele bastante para chegar ali no salário do Davi Luiz, por ali. 1.3 milhões para o Flamengo acertar com ele. Ainda acho caro, hein? 1.3 milhões por um cara de 35 anos. Eu acho caro ainda. Mas, se o Flamengo contratar, vai ser uma boa contratação. Porque bola ele tem, bola ele joga. Só que é caro também. Só que cara bom não é barato, né, galera? Onde você vai contratar um jogador bom da Europa barato? Onde? Fala aí pra mim. Difícil, né?
É aqueles negócios, né, cara? Você tem que garimpar jogador. Tipo, você tem que pegar e fazer um mapeamento aqui no nosso, aqui no nosso continente, né, sul-americano, e ver na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no Peru, e ver na Colômbia, onde tem jogadores bons, talentosos, mais novos, e vai lá e contrata o cara, né? Quando tiver novo, porque depois que o cara desponta e vai pra Europa, esquece. Daí esquece. Esse cara aí mesmo que tá no River Plate, o Julián Álvares, esse cara, velho, ele tá sendo vendido já por uma grana altíssima, né? E vai pra Inglaterra, ou seja, ele não vai ficar por aqui. Muito bem, nação rubro-negra, assim que tiver mais notícias e novidades do nosso Mengão, eu trago aqui pra vocês, hein? Dá aquela força aí, deixa o seu like. E se você não é inscrito, cara, mais uma vez eu peço, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Todos não, o YouTube entrega 3 vídeos por dia, então pelo menos 3 vídeos diários você vai receber aqui do canal, valeu? Saudações, fui!